Só quando surge o pensamento é que há medo. Sabem quais são os seus temores? O medo de perder seu emprego, de não ter comida ou dinheiro suficiente. Medo do que os vizinhos ou o público pensam a respeito de si. Medo de não ter sucesso, de perder a posição na sociedade, de ser desprezado ou ridicularizado. Medo da dor e da doença, de ser dominado pelos outros, de não chegar a conhecer o amor, ou de não ser amado. Medo de perder sua esposa ou filhos. Medo da morte ou de viver num mundo que é igual à morte. Um mundo de tédio infinito. Medo de nossa vida não corresponder à imagem que os outros fazem de nós. Medo de perder a sua fé. Esses e muitos outros incontáveis temores. Vocês conhecem os seus temores pessoais? E o que costumam fazer em relação a eles? Não é verdade que fogem deles e que inventam ideias e imagens para encobri-los? Mas fugir do medo é torná-lo maior. Uma das causas principais do medo é que não desejamos nos encarar do jeito como realmente somos. Assim, temos que examinar tanto os nossos temores como essa rede de vias de fuga que criamos para nos libertarmos deles. Se a mente, que inclui o cérebro, procura dominar o medo, se procura reprimi-lo, discipliná-lo, controlá-lo, traduzi-lo em coisa diferente, é daí que resulta atrito e conflito. E esse conflito é desperdício de energia. O movimento do certo para o incerto é o que chamamos de medo. Neste momento em que estou aqui sentado, não estou com medo. Não tenho medo do presente. Não tem nada acontecendo comigo. Ninguém está me fazendo ameaças, nem me tomando nada. Mas, além deste momento presente, uma camada mais profunda da mente está, consciente ou inconscientemente, pensando no que poderá acontecer no futuro, ou se preocupando com algum fato do passado que possa me prejudicar. Portanto, tenho medo do passado e do futuro. Dividi o tempo em passado e futuro. O pensamento interfere, dizendo: tenha cuidado para que isso não torne a acontecer. Ou se prepara para o futuro pode ser perigoso. Agora temos alguma coisa, mas podemos perdê-la. Podemos morrer amanhã. Sua esposa pode te abandonar, pode perder seu emprego. Talvez você nunca se torne famoso. Talvez fique na solidão. Agora, vamos ver o seu temor particular. Olhem e observem suas reações diante dele. Podem olhá-lo sem nenhum movimento de fuga, de frustração, condenação ou repressão? Podem olhar aquele medo sem a palavra que causa medo? Podem olhar a morte, por exemplo, sem a palavra que traz a ideia, o medo da morte? A imagem que tem na mente a respeito da morte, a lembrança de tantas mortes que presenciaram e o relacionar a sua pessoa com esses incidentes, é essa a imagem que está criando o medo? Ou tem medo do fato da morte e não da imagem que cria o fim? É a palavra morte que te causa medo ou é o próprio findar? Se for a palavra ou a memória que está causando medo, então não se trata realmente do medo. A morte é uma palavra, e é a palavra, a imagem, que cria o medo. Nesse caso, podem olhar a morte sem as imagens que vocês associaram a ela? Enquanto existir a imagem que aciona, que dá origem ao pensamento, nesse caso, o pensamento sempre criará o medo. Exemplo: vamos supor que vocês estavam doentes há 2 anos e a lembrança daquela dor, daquela doença, persiste. E a memória
agora em funcionamento, diz: tenha cuidado para não adoecer de novo. Portanto, a memória, com suas associações, está criando medo. E isso não é realmente medo, porque, com efeito, neste momento, você está gozando de perfeita saúde. O pensamento, que é sempre velho, pois o pensamento é reação da memória, e as lembranças são sempre velhas, o pensamento cria, no tempo, a ideia que te faz medo, a qual não é um fato real. O fato real é que estão bem de saúde, mas a experiência que permaneceu na mente, como memória, faz surgir o pensamento. Estamos vendo que o pensamento gera uma espécie de medo. É o medo sempre resultado do pensamento? Se é, existe alguma outra forma de medo? Tememos a morte, uma coisa que acontecerá amanhã ou depois de amanhã, no tempo. Há uma distância entre a realidade e o que será. Ora, o pensamento experimentou esse estado. Observando a morte, ele diz: eu vou morrer. O pensamento cria o medo da morte. E se não o cria, então existe realmente o medo? É o medo resultado do pensamento? Se é, uma vez que o pensamento é sempre velho, o medo é sempre velho. Como dissemos, não há pensamento novo. Se o reconhecemos, ele já é velho. Portanto, o que tememos é a repetição do velho, o pensamento sobre o que foi, se projetando no futuro. Sendo assim, o pensamento é responsável pelo medo. Isso é um fato que podem observar por si mesmos. Quando estão diretamente em presença de alguma coisa, não há medo. Só quando surge o pensamento é que há medo. Portanto, a questão agora é possível à mente viver de maneira completa, total, no presente? Só assim a mente não tem medo. Mas, para compreender isso, tem que compreender a estrutura do pensamento, da memória e do tempo. E, compreendendo-a, não intelectual nem verbalmente, porém de maneira total, de forma minuciosa, desse modo ficarão livres do medo. Jiddu Krishnamurti. O pensamento é a origem do medo. O pensamento é a origem do medo. Se não houvesse pensamento, não haveria medo. Se nenhum pensamento tivéssemos a respeito da morte, como, por exemplo, o que aconteceria se eu morresse, e a morte ocorresse nesse exato momento, não teríamos nenhum medo. Tememos o pensamento a respeito da morte. Temor proveniente da experiência do passado e projetado no futuro. Note, por favor, que o que estou dizendo é muito simples. Observem em si mesmos. O pensamento resulta do tempo. O tempo é memória. Mas não estou falando sobre o tempo. Estou falando sobre o pensamento como tempo psicológico. O pensamento se formou por meio das experiências, reações autoprotetórias, tanto fisiológicas como psicológicas. Exemplo: quando encontramos uma cobra, há uma reação instintiva de autoproteção. Essa espécie de medo, que é autoprotetória, é necessária, porque, do contrário, seríamos destruídos. De outro modo, não prestaria atenção a um ônibus e correríamos de encontro a ele, ou cairíamos num precipício. Há esse instinto autoprotetório, o instinto fisiológico de autoproteção, que se formou com o tempo, com a experiência, como memória. Esse instinto reage ao nos deparar com uma cobra, ou com algum animal feroz,
ou ao ver um ônibus em alta velocidade. Essa reação deve existir para a mente equilibrada, sã. Mas nenhuma outra forma de medo é saudável, porque foi criada pelo pensamento, pela reação da memória, que se acumulou através de séculos de experiência e é projetada pelo pensamento. Será que reconhecemos o medo no momento em que a reação está acontecendo? Ou a descrição vem depois? Depois é tempo. Por exemplo, alguém está com medo de alguma coisa, medo de algo que fez no passado e não quer que a outra pessoa saiba. Ou aconteceu alguma coisa no passado que novamente desperta o medo. Ou o medo existe por si mesmo, sem um objeto. No momento em que o medo acontece, nós o chamamos de medo? Ou isso acontece somente depois do fato ter acontecido? Certamente que é depois de ter acontecido. Isso significa que os incidentes anteriores de medo, que foram mantidos no cérebro, são lembrados imediatamente após a reação ter acontecido. A memória diz: isso é medo. No momento em que a reação ocorre, não o chamamos de medo. É somente depois de acontecer que o chamamos de medo. Nós o chamamos de medo pela identificação de outros incidentes do passado, os quais foram associados e identificados como medo. Nós lembramos desses medos do passado e surge uma nova reação, que imediatamente identificamos com a palavra medo. Isso é bem simples de se entender. Assim, sempre há a memória operando no presente. Então, será que o medo é tempo? O medo de alguma coisa que aconteceu há uma semana, que produziu esta sensação que nós chamamos de medo, e a sua implicação futura, de que não deve acontecer de novo. No entanto, ela pode acontecer de novo. Logo, temos medo dela. Assim, nós nos perguntamos: será que o tempo é a origem do medo? O tempo mostrado no relógio, conhecido como tempo cronológico, é muito simples de se entender. O Sol nasce numa determinada hora e se põe numa determinada hora. Ontem, hoje e amanhã. Essa é a sequência natural do tempo. Há também o tempo psicológico, interior. E é desse que estou me referindo. Exemplo: o incidente que aconteceu na semana passada, que deu prazer ou que despertou a sensação que identificamos como medo, é lembrado e projetado no tempo. Eu posso perder minha posição, posso perder meu dinheiro, posso perder minha esposa. Assim, será que o medo faz parte do tempo psicológico? Estamos investigando a natureza do medo e não uma determinada manifestação do medo. Ora, se examinarmos, verá que só há medo quando o pensamento se fixa no dia de ontem ou de hoje, no passado ou no futuro. No verbo ativo não há temor, mas no passado e no futuro do verbo, ele sempre existe. Não há medo no presente real. E esta é uma coisa extraordinária para a própria pessoa descobrir. Não existe nenhuma espécie de medo diante do momento real e vivo do presente ativo. Portanto, o pensamento é a origem do medo. O pensamento no amanhã ou no ontem. A atenção está no presente ativo. O pensamento no que aconteceu ontem ou poderá acontecer amanhã é desatenção. E a desatenção gera temor. Quando dedico toda a minha atenção a um determinado problema, sem nenhuma reserva,
sem rejeitar, sem julgar, sem avaliar, nesse estado de atenção não há medo. Mas se há desatenção, isto é, se digo o que acontecerá amanhã, ou se estou todo ocupado com o que aconteceu ontem, nesse caso, sem dúvida, gera-se o medo. A atenção é o presente ativo. O medo é o pensamento enredado no tempo. Na presença de algo real, concreto, em presença do perigo, neste momento não existe pensamento, porém ação. Assim, o pensamento é tempo, não o tempo marcado pelo relógio, mas o tempo psicológico do pensamento. Portanto, é o tempo que produz medo. Tempo como distância daqui até lá, como processo de vir a ser algo. Tempo representado pelas coisas que eu disse e fiz ontem, as coisas ocultas que não desejo que ninguém saiba. Tempo representado pelo que acontecerá amanhã, pelo que será de mim quando eu morrer. Podemos ver que o medo só existe quando o pensamento se projeta para diante ou para trás, e que o pensamento resulta do tempo psicológico, tempo representado pelo vir a ser ou não vir a ser algo, tempo como preenchimento ou frustração. Não estamos falando do tempo cronológico. Estamos falando do tempo como pensamento. Se isso está claro, então vamos investigar o que é pensar. Jiddu Krishnamurti, 2 de março de 1962, do livro A Mutação Interior, editora Cultrix. Quem é a entidade que vive com medo e o observa? Ao compreenderem que o medo é um movimento único que se expressa de diferentes maneiras, e ao verem o movimento e não o objetivo a que se dirige, então estará em presença de uma questão imensa. Como olhar o medo sem a fragmentação que a mente cultivou? Mas como pode a mente que pensa fragmentariamente observar esse quadro por completo? Pode observá-lo? Todo o mecanismo do pensamento é o de dividir tudo em fragmentos. Exemplo: eu te amo e eu te odeio. Tu és meu amigo, tu és meu inimigo. Minhas idiosincrasias e inclinações, meu emprego, minha posição, meu prestígio, minha mulher, meu filho, minha pátria e sua pátria, meu Deus e seu Deus. Tudo isso é fragmentação do pensamento. E o pensamento olha o estado atual de medo, ou tenta olhá-lo, e o reduz em fragmentos. Portanto, vemos que a mente só pode olhar esse medo por completo quando não há movimentação do pensamento. Podem observar o medo sem nenhuma conclusão? Sem nenhuma interferência do conhecimento que a seu respeito acumulou? Se não podem, então o que estão observando é o passado e não o medo. Se podem, nesse caso, estão pela primeira vez observando o medo sem a interferência do passado. Só se pode olhar com a mente muito quieta. Assim como só se pode ouvir o que alguém está dizendo quando a mente não está tagarelando, travando consigo um diálogo a respeito de seus problemas e ansiedades. Podem, da mesma maneira, olhar o seu medo sem procurar dissolvê-lo, sem trazer à cena o seu oposto, que é a coragem? Olhá-lo de fato e não tentar fugir dele? Quando dizem, eu tenho que controlá-lo, tenho que me livrar dele,
Nesse caso, estão tentando fugir dele. Podem observar uma nuvem, uma árvore ou um movimento de um rio, com a mente relativamente quieta, porque essas coisas não são tão importantes para vocês. Mas o observar a si mesmo é muito mais difícil, porque as exigências são muito práticas, as reações muito rápidas. Assim, quando estão diretamente em contato com o medo ou o desespero, com a solidão e o ciúme, ou qualquer outro estado repulsivo da mente, podem olhar de maneira tão completa que sua mente fique suficientemente quieta para ver? Pode a mente perceber o medo e não as diferentes formas de medo? Perceber o medo total e não aquilo de que tem medo? Se olham simplesmente para os detalhes do medo ou procuram acabar com seus temores, um a um, nesse caso, nunca alcançarão o ponto central, que é aprender a viver com o medo. O viver com uma coisa viva, como o medo, requer uma mente e um coração altamente sutil, que não chegou a nenhuma conclusão, podendo, portanto, seguir cada movimento do medo. Então, se observarem o medo e com ele viver, e isso não leva um dia inteiro, porque 1 minuto ou 1 segundo pode bastar, para se conhecer a total natureza do medo, se viver com ele completamente, então a pergunta que surge inevitavelmente é: quem é a entidade que está vivendo com medo? Quem é a entidade que está observando o medo, observando cada movimento de todas as formas do medo e, ao mesmo tempo, consciente do fato central do medo? Será o observador uma entidade morta, um ente estático que acumulou uma grande quantidade de conhecimentos e informações a respeito de si mesmo? É essa coisa morta que está observando e vivendo com o movimento do medo? Qual é a sua resposta? Não respondam para mim, porém para si mesmos. São vocês, o observador, uma entidade morta observando uma coisa viva? Ou são uma coisa viva observando outra coisa viva? Porque no observador existem os dois estados. O observador é o sensor que não deseja o medo. O observador é o conjunto de todas as suas experiências relativas ao medo. E, assim, o observador está separado da coisa que chama de medo. Há espaço entre ambos. Está perpetuamente tentando dominá-lo ou dele fugir. E daí provém essa batalha entre ele mesmo e o medo. Essa batalha que é uma enorme perda de energia. Observando, aprenderá que o observador é simplesmente um feixe de ideias e lembranças sem validade, sem nenhuma substância, ao passo que aquele medo é uma realidade. Assim, estão tentando compreender um fato através de uma abstração, com uma ideia. Isso, naturalmente, não podem fazer. Mas será o observador que diz, tenho medo, diferente da coisa observada? Que nesse caso é o medo? O observador é o medo. E uma vez percebido isso, não há mais desperdício de energia no esforço para se livrar do medo. E o intervalo de tempo e espaço entre o observador e a coisa observada desaparece. Quando percebem que são uma parte do medo, que não estão separados dele, que são o medo, então nada pode fazer a seu respeito.
Nesse caso, o medo terminou por completo. Jiddu Krishnamurti, liberte-se do passado.